Boa noite, começando mais uma live. Hoje a nossa aula número dois da semana das 5 consistências, onde nós estamos aprendendo com os campeões olímpicos, com fuzileiros navais, como eles fazem para manter a consistência nas emoções, ações, desempenho, resultados e no contentamento. Como é que eles conseguem isso? Como que eles conseguem resultados continuamente melhores, mesmo atuando, ou tendo que desempenhar sob forte pressão e estresse? Como é que eles conseguem isso? Então, esses são alguns segredos, que eu vou estar revelando aqui para vocês hoje. E esses segredos, eles podem e devem ser usados também no nosso dia a dia. E eu vou falar o porquê. Bom, eu gostaria primeiramente de fazer um breve resumo do que foi falado ontem, para que a gente possa dar sequência, em toda essa sequência de aulas aí. Muito bem. Ontem eu comecei falando sobre como é que os fuzileiros navais, os campeões olímpicos e também profissionais de outras áreas, como médicos cirurgiões, como artistas, como que eles fazem para conseguir se manterem firmes diante de situações de pressão, diante de situações de estresse, diante de situações inesperadas. Esse que é o grande ponto. Como que eles conseguem isso? Como que eles conseguem controlar o emocional? Como é que eles conseguem se manterem focados, naquilo que eles precisam fazer? Como que eles conseguem se manter confiantes de que, no caso dos fuzileiros navais, eles vão sobreviver em uma operação de guerra ou numa operação especial? Como que o médico consegue se manter confiante de que o procedimento cirúrgico que ele vai executar, ele tem os conhecimentos, ele tem as habilidades que ele pode colocar aquilo dali em execução? Como é que um cantor, o que ele faz para que ele consiga estar ali no palco diante de milhares de pessoas e as pessoas estão lá, mexendo, gritando e tudo mais, e ele precisa estar ali focado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, como é que eles conseguem isso, como que eles conseguem. Imagina um pianista, um violinista que precisa se apresentar junto com uma filarmônica e de repente ele está diante de uma plateia também, como é que ele faz? Então é sobre essas estratégias. Quais são as estratégias que eles usam? E a pergunta que veio ontem foi exatamente essa. Mas, Rodrigo, será que a gente precisa dessas estratégias para a nossa vida? Será que precisamos? E daí o que eu falei foi o seguinte, que nós estamos num contexto de vida em que o mundo ele é VUCado, é um mundo VUCA, é um mundo que é volátil, é um mundo incerto, complexo e ambíguo. E daí eu falei que a nossa mente ela é o oposto do mundo VUCA. Se o mundo VUCA ele é toda essa bagunça, a nossa mente ela busca organizar as coisas. Ou seja, essa questão dos opostos se atraem. E é mais ou menos isso mesmo. Então a gente olha para o mundo VUCado, a gente quer organizar o mundo VUCado. Só que, muitas vezes, essa pressão que esse mundo VUCA traz para nós, ela é excessiva, ela é exagerada. E isso nos leva, então, a um estado de fadiga maior. E aí a fadiga ela pode ser mental, emocional, física, ou até a combinação das três também. Então, esse é o mundo que nós estamos inseridos. E quando a gente está falando das pressões, nós estamos falando tanto de pressões que vêm de fatores externos a nós, então, questões, por exemplo, do trabalho, do dia a dia, pode ser um cara que te fecha no trânsito, pode ser uma discussão com um motorista de ônibus, pode ser desde as coisas menores até as coisas maiores. Enfim. E pode ser também as pressões internas, ou seja, os nossos desejos, as coisas que nós queremos conquistar, as nossas aspirações, as nossas ambições. E fora nessas coisas que são positivas, as aspirações, as ambições, pode ter também
as coisas negativas, né? Alguns traumas que também colocam pressão sobre nós. Então, essas seriam as fontes de pressão. E o mecanismo de processamento dessas fontes de pressão é aquilo que eu chamo do mecanismo do estresse, né? Que, primeiramente, nós temos essa peça de neurotecnologia que é incrível, chamada amígdala, que ela é como o nosso sensor do perigo. E ela avista o perigo, né? Ela percebe o perigo e ela começa e falando, olha, tem alguma coisa de errado se passando. Então, quando a gente sai do nosso estado normal e a gente vai para um estado, digamos, perturbado, né, anormal, então a amígdala ela começa a disparar esse sinal. E no momento que esse sinal é disparado, né, esse sinal ele percorre o nosso corpo em forma daquilo que nós chamamos de hormônio do estresse, né, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Então isso percorre o nosso corpo. E acontece que a primeira coisa que a gente faz, né, é uma avaliação cognitiva da situação. Então, tipo assim, o que está se passando? Né? Por que eu estou percebendo isso? Que tipo de pressão é essa? Que pressão é essa? Muito bem. Essa é a primeira coisa. Só que junto com essa avaliação cognitiva, praticamente que ao mesmo tempo, né, talvez até mais rápido, inclusive, nós sofremos também alterações no nosso corpo. Alterações do ponto de vista fisiológico e também do ponto de vista da atenção. Quando eu falo alterações fisiológicas, estou falando como o nosso corpo reage. Né? Então, por exemplo, pode ser tensão muscular, e daí quando eu falo tensão muscular, pode ser no maxilar, no pescoço, nos ombros, nos quadris. Pode ser dor de barriga, pode ser ânsia de vômito, dores de cabeça, enfim, uma série de reações, até às vezes vermelhidão no corpo, né? Isso pode acontecer também, sudorese, axilas nas mãos. Então tem várias reações pelas quais nós passamos quando estamos diante de uma situação de pressão. Muito bem. E na questão das alterações de ordem atencional, o que acontece é aquilo. É como se nós estivéssemos num campo aberto, onde, né, a gente olha e repara em tudo, e do nada parece que a gente está num corredor. Então a nossa atenção que antes estava, digamos, larga, né, ela afunila. Agora, por que isso acontece? Porque o nosso todo, né, ele está sendo preparado para aquela situação de pressão. Então nós não podemos nos desviar da situação de pressão. Por isso que a nossa atenção é estreitada. E aí nós vimos que tem outros fatores que contribuem para todo esse mecanismo aí do estresse. Nós vimos as questões de personalidade, por exemplo. Então, se a pessoa tem um traço de personalidade, né, como de ansiedade, por exemplo, ou timidez, ou então um traço colérico, isso pode influenciar em tudo, né, na análise cognitiva e também nas reações de ordem psicofisiológicas. Agora, acontece também que nós temos o nosso histórico de situações passadas de pressão. E essas situações, elas ficam gravadas, né, na nossa memória de longo prazo. E são o que grava, né, os eventos e os fatos. Agora, por que a gente recupera, né, essas situações, digamos, que não foram bem sucedidas? Para a gente não passar por aquilo de novo. Porque o nosso cérebro, ele quer nos proteger, né? É isso que o cérebro quer. Agora, acontece que muitas vezes nós não temos como evitar a situação. A gente precisa passar pela situação. Não tem como evitar a situação. E até mesmo, né, se a gente for levar para o lado das nossas aspirações, se nós queremos um novo emprego, se a gente quer uma nova promoção, se a gente quer ser chefe, se a gente quer morar em outro país, né, eu passei por isso, queria morar em outro país, tive que passar pela pressão, né, de tudo, da entrevista, de me mudar para outro país, de aprender a morar em outro país, o idioma e tudo mais. Então é uma pressão tremenda. E toda vez que nós queremos isso, que a gente, né, quer realizar as nossas ambições, as nossas aspirações, esses são momentos também de tensão para nós.
Então, essas são as fontes de pressão, né? E como é que elas influenciam no nosso mecanismo do estresse. Acontece que se todo esse cálculo integral, diferencial, tudo junto aí do estresse, se no final das contas o resultado é negativo, então nós podemos, né, sair, né, dessa equação com sequelas por estresse. E ontem eu expliquei que sequelas pode ser, tipo assim, desde coisas mínimas, né, como por exemplo uma chateação, então chateação, frustração, e daí a coisa vai crescendo, até chegar no ponto de realmente termos sequelas por estresse, como por exemplo a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, né, por estresse. E do qual eu já fui vítima, né? Então aqui está eu sou parte da estatística aí de quem já teve sequela por estresse, de quem já teve burnout, e eu vou te falar, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi assumir, né, o meu estresse, a minha responsabilidade em relação ao meu estresse. E eu acredito fortemente que muitas das pessoas elas estão sofrendo não por elas não assumirem o estresse delas, mas muito mais por elas não saberem que existem formas, né, de administrar o estresse. É isso que a gente não vê por aí. É isso que eu vi lá em Singapura, que mudou a minha vida, né? E eu sou muito grato por tudo isso. Então, por isso que eu estou aqui hoje compartilhando, porque quando eu estava lá, eu estava lendo as notícias sobre aqui também. E quando a gente acha que o negócio do estresse é de agora, que nada. Se a gente for pegar, tipo assim, 2014, 15, 16, 17, 18, né? Em 2019, só para vocês terem ideia, o Banco Santander ele foi multado em cerca de, acho que se não me engano, 100 milhões de dólares por impor metas abusivas e prejudicar a saúde mental dos funcionários. Olha só. Agora, precisava chegar a esse ponto, né? Então, eu acho que tem dois lados aí, né? Eu acho que tem o lado da meta que é abusiva, e eu acho que tem o lado também da administração do estresse. Então, os dois lados, né, eles precisam colaborar. Não adianta ser apenas um lado. Então, essas coisas precisam ser olhadas. E daí, quando a gente pensa, por exemplo, sobre será, né, que tipo as empresas elas vão dar uma colher de chá? Que nada, as empresas não vão dar colher de chá. O mundo vai continuar sendo dinâmico e exigente, né? Isso não vai mudar. A competição está aí. Outro dia eu li, acho que já são 15 milhões de desempregados no Brasil. Concorrência acirradíssima. Concorrência mais do que acirrada. E se a gente pensar, né, que a concorrência é somente por emprego, não. Concorrência também, tipo, é por clientes, né? Então a pessoa que está tentando empreender, essa pessoa também está em busca de clientes. E é uma dificuldade danada. É muito investimento, né? Pelo menos no início, muito investimento, pouco retorno. E aí a pessoa precisa ter muita resistência também para ir até o fim. Então o que nós vimos ontem foi basicamente isso, né? E daí eu falei que existem métodos, existem ferramentas, né, para confrontar, né, esses traços de personalidade e também o nosso histórico de estresse. Mas que não é somente isso, que além desses mecanismos de enfrentamento, além desses mecanismos de enfrentamento, confrontarem o nosso histórico de pressão e também a nossa personalidade, eles também otimizam tanto a nossa resposta cognitiva, como também a nossa resposta do ponto de vista psicofisiológico. E isso é que é o bacana. E daí quando a gente olha, por exemplo, os campeões olímpicos e para os fuzileiros navais, olha gente, o jogo mental é uns 70%. Se você jogar o jogo mental, sabe, você vai ganhar. A questão é que eles aprendem a jogar o jogo mental, mas nós nunca fomos ensinados. Nós nunca fomos ensinados a jogar o jogo mental. Agora, nós viemos de fábrica, a gente veio a esse mundo, né, com a peça de neurotecnologia incrível que é o nosso cérebro, e só que veio sem manual. E a gente está meio que tipo assim, na base da tentativa e erro. Mas agora, né, a coisa foi resolvida, agora existe um manual. Então por que não fazer uso desse manual ao invés de ficar batendo cabeça? Então assim, o jogo desse século que a gente está vivendo agora é o jogo mental. E você está dentro ou você está fora desse jogo. Né? E o tempo vai esclarecer isso. O tempo vai dizer, né, se eu estou certo ou não, mas nós estamos vendo isso acontecer.
Então é melhor abrir os olhos agora e correr enquanto está tempo. Eu acho que esse que é o ponto de tudo isso. E, e daí então, vindo agora, né, para essa aula de hoje, quando a gente pensa, né, então, nos fuzileiros navais, nos campeões olímpicos, sim, eles usam de diversas estratégias psicológicas para que eles consigam superar situações de pressão de estresse. E daí quando a gente vai tentar entender, poxa, mas o que é esse negócio de força mental? O que é isso? Quer dizer que eu sou fraco mentalmente? Quer dizer que eu não sou mentalmente forte? Né? Será que é isso? Não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem, a força mental não é sobre você ser fraco ou, se você, ou sobre você ser forte. É sobre você desenvolver algo que você tem. Assim como nós desenvolvemos o nosso corpo. Assim como você cuida bem do seu carro, assim como você pode cuidar bem do seu computador, do seu celular. Então, você pode também, né, cuidar, desenvolver o seu cérebro. É esse que é o ponto. É isso que a gente está querendo aqui. Então, todos nós temos a capacidade de desenvolver essas habilidades. A questão é, por que não? Né? Se eu quero trocar de celular, por que eu não gostaria, digamos, de trocar, né, o meu cérebro, o meu chip, por um mais avançado? Né? Afinal, você está em busca da sua melhor versão ou não? E o fortalecimento mental é sobre isso. É sobre otimizar o que você já tem. Não tem nada de errado com o que você tem. Acontece que ele pode ser otimizado para você lidar melhor com o mundo em que você está vivendo. É sobre isso. E daí vamos entender então alguns conceitos de força mental. É importante a gente saber no conceito o que é isso. Bom, o professor Dr. Peter Clough, de uma universidade da Inglaterra, ele define a força mental como um traço, uma característica da personalidade que pode ser desenvolvida para que a gente consiga superar situações de pressão, para que a gente consiga ir uma milha a mais, ou até duas, né? Que a gente consiga ter bem-estar, independentemente da situação que vier a prevalecer no final. Então, para o professor Dr. Peter Clough, é sobre consistência. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, você vai ter consistência nas suas emoções, ações, desempenho, resultados e contentamento. É isso que a gente está buscando aqui. E eu tenho uma definição também para fortalecimento mental, a minha humilde definição, eu vejo como uma vantagem psicológica. Por que eu vejo como uma vantagem psicológica? Porque eu posso usar de recursos da ciência que pesquisou tudo isso aí, né? Todas essas características da força mental, posso usar esses recursos para algo que não foi tão bem desenvolvido assim lá atrás. Para que eu possa lidar muito melhor com situações de pressão e de estresse que vierem, né, ao meu encontro. E daí, o que vai acontecer? Eu vou ser mais confiante, eu vou ser mais resiliente, eu vou ser mais calmo, eu vou ser mais focado. Né? É justamente sobre isso, desenvolver uma mentalidade vencedora. Qual que é uma mentalidade vencedora? Quando a gente olha para os campeões olímpicos, se você olhar, por exemplo, se você pensar uma pessoa que você admira, quais são as características dessa pessoa que você admira? Vamos ver se ela se encaixa nessas características que eu vou falar aqui. Ó. Ela é calma, no sentido de que quando algo, né, tipo, acontece, ela consegue, né,
se manter calma. Ela consegue falar assim, peraí, deixa eu ver o que é isso. Ela consegue chegar nesse ponto. Outra característica é a questão do foco. Essa pessoa que você admira, ela é uma pessoa focada ou é uma pessoa que se distrai com facilidade? Ela é uma pessoa que toda hora está lá vendo as notificações do celular ou ela está produzindo? Ela fica lá rolando a página do Instagram, né, tipo, parecendo um zumbi, ou ela está criando algo. E daí quando a gente olha, né, para essa questão da mentalidade vencedora, essas pessoas que você imagina, né, que você considera pessoas de sucesso, que são exemplo para você, como é que é a confiança delas? Elas têm a confiança delas abalada por qualquer coisa? Elas ficam achando que o mundo vai cair, que não tem mais chance, que tudo vai explodir? Como é que elas lidam, né, com essa questão da confiança? E quando a gente olha do ponto de vista de quando ela está de frente para situações adversas, imprevistos, crises, catástrofes, né, desespero, essa pessoa ela consegue dar um passo para trás para dar dois ou mais para frente? Porque isso é resiliência. Né? Resiliência é sobre você perseverar, mas é para você perseverar estrategicamente. Porque se você só perseverar, essa perseverança vai levar você só até o hospital, porque você vai se esgotar. A gente não quer isso. Então, alta performance sem saúde só vai acelerar a sua chegada ao hospital, ou então ao divã do psicólogo, então ao psiquiatra para você tomar remédio. É isso que está acontecendo hoje. Né? Nunca a gente viu tanta gente indo para o psicólogo, mas não indo para o psicólogo para fazer aquela terapia, aquela coisa gostosa, que você se conhece, que você resolve coisas do passado. Não. Por causa da pressão dos dias de hoje, que elas não estão aguentando. Mas elas não estão aguentando porque está faltando recursos para que elas consigam lidar melhor com isso. E sim, como a gente viu que, segundo a revista Exame de fevereiro de 2020, tem mais de 72 milhões de brasileiros economicamente ativos que já tiveram alguma sequela por estresse, a situação não está fácil. Muito provavelmente você que está assistindo já teve uma sequela por estresse. Muito provavelmente. Eu já tive. Eu não tenho problema em assumir meu estresse. Porque é sério demais. E eu decidi não mais brincar com isso. Porque me custou muito caro. Falei ontem, né? O que aconteceu. Então, quando a gente olha para os campeões olímpicos, para os fuzileiros navais, para artistas renomados, a gente olha assim, o que esses caras têm? Né? Será que a gente pode ter isso também? O que eles têm que eles conseguem resultados continuamente melhores, mesmo sobre forte pressão e estresse, e ainda assim eles têm uma saúde de ferro? O que eles têm é um jogo mental poderoso. E esse jogo mental ele é apoiado por métodos que fortalecem a mente deles. Então, se você acha que um campeão olímpico ele fica a maior parte do tempo treinando lá os exercícios e tudo mais, você está enganado. Ele treina muito e muito tempo também aqui na mente dele. E ele usa de diversas estratégias, né, para fazer esse treinamento mental. Ele pode usar a imaginação. Para que ele usa a imaginação, por exemplo? Ele usa a imaginação para fazer a correção de um movimento. Então, um nadador, quando ele vai dar a braçada, o ângulo de entrada na água, né, se o técnico dele fala assim, olha, o seu ângulo de entrada precisa ser um pouco mais fechado ou mais aberto, primeiro o atleta, o campeão olímpico, o atleta olímpico, ele vai imaginar aquele movimento de uma forma perfeita. Por que ele faz isso? Porque quando você usa a imaginação, né, com esse objetivo, você cria conexões
neurais que vão facilitar a execução do que você imaginou em uma situação real de vida. Rodrigo, que viagem esse negócio. Você está falando que eu posso usar isso tipo para o meu trabalho? Sim, você pode usar isso para o seu trabalho. Se você quiser, por exemplo, melhorar sua capacidade de digitação, sua velocidade de digitação, você se imagina digitando, né, rapidamente e com qualidade. Se você quer melhorar o seu relacionamento com um colega, né, que você acha que, tipo assim, poxa, às vezes um colega reclamou com você, né, de uma forma que você reagiu, e você pensa que você não, ele está certo, sabe? Realmente eu faço isso. Você pode se imaginar de outra forma. Né? Qual seria a sua melhor versão que você gostaria de colocar diante desse colega? E aí você se imagina daquele jeito. Mas de verdade, porque você quer, com intenção, com um propósito. Porque daí você então facilita esse processo, né? Você facilita a execução do que você imaginou em uma situação real de vida. Então aqui eu já estou falando, né, de ferramentas que são usadas, né, por campeões olímpicos e também pelos fuzileiros navais. Quando a gente olha, por exemplo, a definição de metas, a gente entende, né, porque tipo assim, poxa, qual que é a diferença entre uma meta e um objetivo? Tem gente que não sabe qual que é a diferença entre uma meta e um objetivo. O cara fica perdido, né? Então, só dando um exemplo, o objetivo é eu quero emagrecer. A meta é eu quero emagrecer 15 quilos. Então, a meta é quando você mensura, né? Quando você estabelece, quando você quantifica o objetivo. Então, por isso, muita gente não consegue realizar objetivos de vida, porque a pessoa ela fica no objetivo e ela não consegue quantificar o objetivo. E aí, o tempo vai passando, ela não sabe se ela está atingindo ou não. Né? Por quê? Porque tudo na vida da gente é progressivo. Então, por isso que a meta ela é até tão mais importante quanto o objetivo. Um campeão olímpico, o objetivo dele é ganhar a medalha olímpica. Agora, a meta dele, né, para que ele consiga cumprir esse objetivo, é de que ele precisa bater o recorde mundial nos treinos dele, no mínimo. E ele precisa desempenhar nesse mesmo nível durante a prova real. Então, isso é sobre definição de metas. E as metas, elas servem para quê? Elas servem para nos motivar. Né? Você não estabelece meta ao léu. Você estabelece meta com desejo e com intenção. Porque só assim funciona. Só assim vai te fazer mover, se mover, entendeu? Do contrário, sabe? Não. Daí, sabe o que vai acontecer? Não atinge uma vez, não atinge duas vezes, três vezes, quatro vezes. Depois fica, sabe, é normal não atingir. Aquela coisa de você colocar objetivo só porque é moda de final de ano. Ah, as resoluções de ano novo. Né? Daí no final do ano a gente vê um... Daí quando chega em março, é muito engraçado que eu vi isso. Chega em março, né, abril, um monte de coach começa a perguntar: e aí, como é que estão suas metas? Você está conseguindo bater suas metas? Você quer ajuda para você bater as metas? Pô, o cara não sabe estabelecer a meta, né? Agora, qual que é o problema de você não estabelecer a meta, de você não saber dessas estratégias, né? Para você não saber desses conceitos de desenvolvimento ou fortalecimento de habilidades mentais? O problema é que quando você não atinge a meta, você se frustra. A frustração, ela consome a sua energia. Então, estabelecer uma meta é algo muito sério. Né? E o negócio é o seguinte, se você realmente não souber, às vezes é melhor nem estabelecer. Porque daí você vai se frustrar, se frustrar, se frustrar, se frustrar. Né? Por isso que a ajuda profissional é importante. Muitas vezes a gente ignora isso. Né? A gente acha que é só papo, que é só conversa, que você vai... Não. Nós precisamos da ajuda do conselho dos outros. Apoio social é uma habilidade,
importantíssima, ainda mais nos dias de hoje, no meio de toda essa pandemia, né, e do mundo VUCAdo, um mundo que é, sabe, um mundo que a gente não sabe mais como que é, um mundo que a gente não sabe mais, tipo assim, se uma coisa é assim ou se é assado. Enfim, toda a complexidade, a velocidade da mudança, a gente precisa se adaptar muito rapidamente. Então, é uma loucura o mundo que a gente está vivendo hoje. E eu acredito fortemente que esses conceitos, essas técnicas, essas estratégias e habilidades mentais, né, que são usadas pela elite, né, do atletismo e também dos militares, dos artistas, enfim, elas podem sim ser usadas na nossa vida no dia de hoje, para que a gente possa desempenhar bem com bem-estar. Porque, de novo, né, quando a gente fala em alta performance sem considerar os aspectos de pressão, o máximo que você vai chegar é no hospital. Você pode até ganhar dinheiro, mas você vai usar para tratar a sua saúde. Né? Então, alta performance sem saúde, ela pode te levar para o Albert Einstein, sabe? Ela pode fazer isso por você. Então, é muito importante a gente poder entender que nós precisamos também lidar com os aspectos de pressão para que a gente possa desempenhar bem o nosso trabalho, na nossa vida. Aqui eu não estou falando só no âmbito profissional, porque dentro da nossa casa, né, nós temos também as fontes de pressão. A gente tem família, tem cônjuge, tem namorado, enfim. A gente tem cachorro, gato, enfim. Né? Nós temos essas fontes de pressão. A gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa poder ter uma conversa difícil sem explodir, sem jogar culpa no outro. A gente precisa ter uma conversa com a intenção de chegar no senso comum, né? Com respeito, com empatia, com amor. Né? Então nós precisamos usar dessas habilidades para a gente justamente confrontar alguns traços de personalidade que a gente cresce desenvolvendo isso. Não tem nada de errado, sabe? Não tem nada de errado. A única coisa é o seguinte, que nós nascemos com essa incrível peça de neurotecnologia que é o nosso cérebro e ela veio sem manual. Então a gente a gente não sabe direito usar isso. Né? Mas agora tem um manual. E um manual que vai te ajudar, né, a preservar, a cuidar. Da mesma forma, é tão gostoso a gente cuidar, por exemplo, de um bem que a gente tem. Né? Eu gosto de cuidar do meu carro, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar do meu celular, eu gosto de cuidar do meu corpo. Agora, e da sua mente? Como é que você está cuidando da sua mente? Como é que você dá manutenção na sua mente? Né? Você dá aquela polida assim na sua mente que fica brilhando, né? Outro dia até brinquei com um amigo, ele falou assim, não, cara, né, minha mente tá nos trinques, tipo assim, eu olho no espelho e falo assim, cara, eu imagino a minha mente, tipo, fazendo aquelas poses lá de fisiculturista, sabe? E é isso, né? Então, tipo assim, nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente, porque tudo começa lá. Nós vivemos muito mais tempo aqui dentro do que aí fora. Por incrível que pareça, nós vivemos muito mais aqui dentro do que aí fora. Então, cuidar da nossa mente é algo extremamente valioso. E o bacana é o seguinte, a gente pode cuidar da nossa mente de graça. Sim, de graça. Por quê? Porque nós viemos com todos os recursos de fábrica. A questão é que a gente não sabe usar. Então, é uma questão simplesmente de aprender a usar. Porque a partir do momento que você aprender a usar, aí é para a vida inteira. E quando eu falo, né, desses recursos, poxa, Rodrigo, o que você está falando, né? Tipo, que papo de louco é esse aí? Não, não é papo de louco. Daí, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com uma academia de ginástica, na academia nós temos equipamentos de ginástica que fortalecem os nossos músculos. O nosso cérebro tem também equipamentos de ginástica mental.
Nós já viemos com esses equipamentos de fábrica. Nós usamos esses equipamentos, mas nós não usamos esses equipamentos de uma forma otimizada. E isso é comprovado, né, com toda essa estatística do estresse aí, né? Mais de 72 milhões de brasileiros economicamente ativos com sequelas por estresse. Isso antes da pandemia, essa informação é antes da pandemia. Imagina como que deve estar hoje. Então, nós temos todos esses recursos. A questão é, vamos usar esses recursos na forma otimizada deles, ou a gente vai continuar usando do jeito que está? Eu fiz uma opção um tempo atrás de não, eu não posso mais usar os meus recursos do jeito que eu estava usando antes, porque não funcionava. E eu me achava um cara, tipo assim, mentalmente forte. Eu me achava. Eu achava que por causa das minhas conquistas, de eu ter ido morar fora, de ter conhecido muitos países e tudo mais, ter chefiado operações, né, regionais lá na Ásia, eu achava que, tipo assim, que eu tinha uma mente forte. Eu caí no cavalo, meu amigo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Porque até então eu não sabia que eu tinha um manual, eu poderia usar um manual de instruções para não ter que passar por aquilo que eu passei. E não simplesmente só para aquilo, mas depois que eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, imagina que eu poderia ter ganhado a mais se eu soubesse que isso existia. Mas ainda bem que dá tempo, né? Eu sou jovem ainda, 43 anos, então tem aí muito chão pela frente. Tem muito chão pela frente. E hoje, né, eu estou compartilhando isso com vocês. Então aqui, né, só essa curta live que a gente está tendo aqui hoje, eu já compartilhei 2 estratégias para fortalecimento mental. Né? Uma é a definição de metas. Né? Então a meta ela não pode ser simples demais, ela não pode ser fácil demais. É bom que ela, imagina tipo assim, uma meta que você olha e fala assim, até aqui eu vou, né? Então é bom que você suba essa barra um pouquinho a mais, para que você consiga, né, para que você tenha um esforço a mais de superar essa marca superior que você estabeleceu para você mesmo. A vantagem disso é que você vai ter superado, que você vai ter evoluído. É tipo, sabe, no videogame, quando um personagem ele sobe de nível, ele ganha um poder especial. Não sei se você já se sentiu desse jeito. É mais ou menos assim, sabe? Eu já tive essa sensação quando, né, eu falo inglês, e quando comecei a usar o meu inglês, eu me sentia tipo assim, nossa, parece que eu sou um personagem que eu passei de nível. Então, você pode também passar de nível. Então estabeleça a meta, mas coloque um pouquinho mais agressivo para você poder, né, ter uma experiência muito gostosa de superação. Muito gostosa de superação. Então isso é um pouquinho sobre definição de metas. Na verdade tem muito mais aí sobre metas. Porque nós temos metas de resultados, nós temos metas de desempenho, nós temos metas de processo. Mas como que eu falo sobre tudo isso, né, numa live de 1 hora? Complicado. E daí eu falei também sobre a imaginação. Que a imaginação ela consegue, né, ajudar você no seu processo de atingir aquela meta. Por quê? Porque você vai se ver na sua mente. E isso não é sobre mentalizar. Isso não tem nada a ver com lei da atração, não tem nada a ver com isso. Isso é estratégia usada por quem ganha medalha de ouro, gente. Michael Phelps, que é o maior recordista olímpico de todos os tempos. Ok? Isso é estratégia cientificamente comprovada. Tem fundamentação científica 100% sólida. Então você se imagina lá na frente, quando você conquistar, quando você realizar aquele resultado. Qual que é o poder disso? Né? E na verdade você não vai simplesmente se ver, mas você vai sentir as sensações. Você fala assim, nossa, como é que vai ser quando eu estiver lá? Assim, cara, eu vou pular de alegria, meu. Tipo assim, eu vou sentir aquela adrenalina gostosa. Sabe, eu vou querer contar para todo mundo, vou querer abraçar as pessoas. Tipo,
sabe? Eu vou vibrar, eu vou sair para jantar num restaurante bacana, sabe? Eu vou ajoelhar, agradecer a Deus. Né? Então, assim, como é que vai ser? Quais são as sensações? Meu coração, estou sentindo meu coração batendo, mas assim, mais forte, mais de alegria. Né? Você vai se sentir mais vivo. E é isso que te enche, você entendeu? Então esse é o poder da imaginação. A imaginação, ela enche o seu ser inteiro. E isso gera o quê? Motivação em você para conseguir atingir aquela meta, aquele resultado, aquele objetivo que você estabeleceu para você. Esse é o poder da imaginação. E tem técnicas para você usar, né, esse recurso psicológico. E aí tem outras ferramentas também. A gente tem ferramentas, por exemplo, que é a ferramenta do diálogo interno. O diálogo interno é o que você fala para você mesmo. Como eu disse, nós vivemos mais aqui, né, do que fora. E nós falamos com nós mesmos o tempo todo. Gente, não é coisa de louco. É mais do que normal. O problema é se você falar para a parede e a parede responder, aí é um problema. Mas se a parede ficar de boa, então você tá, né? Pode ficar tranquilo, você está bem. Então essas são estratégias usadas por campeões olímpicos, por fuzileiros navais, por médicos, cirurgiões, né, renomados, por artistas famosos. E a questão é a seguinte: como é que essa coisa do diálogo interno, como que ela funciona, por exemplo? Olha, o que você fala para você. Então, o que você fala, né, ele pode se integrar no seu processo de imaginação, que vai integrar com o seu processo de definição de metas. Olha que maravilha. Então, quando você se imagina lá na frente vitorioso, né, aquela coisa, né, aquele tesão que você vai sentir naquela hora, você vai virar também e falar assim, você vai começar a verbalizar, né, como é que você assim, nossa, eu consegui, isso é muito legal, eu vou conseguir, eu tenho certeza, eu tenho as habilidades, eu vou me dedicar àquilo, não sei o quê. Esse é o diálogo interno, é quando você está falando essas coisas. E existe um processo também para isso. Né? São coisas científicas, coisas desenvolvidas pela ciência, né? Então, ciência sem processo não existe, tá, gente? Não é para você sair falando qualquer coisa, não é assim que a coisa funciona. Mas esse é um processo que ele acontece de forma integrada. E não acontece simplesmente para as coisas, digamos assim, positivas. Você pode superar, inclusive, comportamentos que você não quer ter. Até questões relacionadas a vício. Né? Seja qualquer vício, pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser pornografia, pode ser qualquer tipo de vício. Você pode superar também. Então, existe um processo que leva você a um estado de desempenho completo. Né? Não é só uma parte, tipo assim, não é simplesmente a habilidade técnica de fazer a coisa. Olha, eu vou te falar um negócio. A gente aprende tanta coisa técnica nessa vida. Eu estudei engenharia, 5 anos de engenharia. Né? Passei lá pelo cálculo 1, 2, 3 e 4. Quando você fala assim, pra quê? Daí depois que você sai, você fala assim, pra que tudo isso? É bonito, a coisa é bonita e é difícil pra caramba. A coisa é bonita e é muito difícil. Mas quando você, né, vem pra vida prática, você olha e fala assim, gente, mas pra que tudo isso, né? Então, nós podemos fazer uso de todos esses recursos psicológicos que eles foram desenvolvidos dentro de um modelo sistematizado e pedagogicamente validado. Isso quer dizer que é muito fácil aprender e é muito fácil aplicar. E aí não tem aquele caminhão de conteúdo desnecessário que, tipo assim, que só fica, na verdade, só te deixa mais perdido. Não, porque o objetivo é justamente criar em você um foco consistente. Porque quando a gente está falando das 5 consistências, eu não estou falando emoções, ações. Olha só, emoções, ações. Então, as ações, elas são sobre o quê? Clareza para você poder decidir o que você vai fazer.
Se você não tiver clareza, você não consegue tomar uma decisão boa, uma decisão possível. Então essa questão do foco. Quando a gente fala também, né, no desempenho, a gente está falando o quê? De você ter a confiança para você desempenhar bem naquilo. Para quê? Para você gerar os resultados, as metas, olha só. E quando você gera, né, esses resultados, quando você realiza a sua meta, isso gera em você o contentamento, gera em você a alegria. E eu vou te falar uma coisa, na psicologia do esporte tem dois objetivos principais. O primeiro deles é o bem-estar. O segundo deles é o desempenho. Sabe por que esses dois itens são o foco, né, da psicologia do esporte? Porque elas são cíclicas. Se você está em um estado de bem-estar e você consegue desempenhar bem, esse bom desempenho ele gera bem-estar. E gerando bem-estar, você quer desempenhar ainda melhor. Então, é um ciclo virtuoso. Só que, é claro, esse processo, quando você olha para um campeão olímpico, existe todo um processo por trás que serve de apoio para ele chegar lá. Quando a gente olha, né, o pessoal da tropa de elite aí, do exército, da polícia, seja lá o que for, existe toda uma preparação também psicológica para que esses caras sejam considerados os melhores. Agora, isso que ajuda a eles serem os melhores, está disponível. Pô, se eu quero, né, se eu quero ser uma melhor versão de mim mesmo, por que eu não vou usar desses recursos? Por que eu vou continuar sofrendo, né, com as pressões da vida, sendo que eu posso, na verdade, olhar para essas pressões de uma forma diferente, positiva, possível? Nós não estamos falando aqui, não é missão impossível, entendeu? Não é nada de espionagem, não é nada de super-herói, né? Essa coisa de imparável, não é nada disso, não. Nós estamos falando, tipo assim, seres humanos, né, que nós temos os nossos momentos de sensibilidade, e é sábio nós termos momentos de sensibilidade. Até outro dia me perguntaram isso, assim, Rodrigo, qual que é o inverso da força mental? Eu falei para a pessoa, eu falei assim, o que você acha que é? Ela falou, é a fraqueza mental. Eu falei, não. Não é isso. É a sensibilidade mental. Ser mentalmente sensível é errado? Não. Ser mentalmente sensível é ruim? Não. Ser mentalmente forte, tipo, é errado, é ruim? Também não. Nós, na verdade, navegamos nesse espectro. Nós navegamos nesse espectro. Por quê? Porque tem uma questão que é situacional, ou seja, situações de pressão que acontecem na nossa vida, né? E tem também as nossas próprias questões. Então, como eu falei, né, os eventos externos e os eventos internos. É sobre isso que a gente está falando aqui. E aí nós navegamos, então, nesse espectro. A pessoa, por exemplo, que se considera mentalmente forte, ela não tem um momento, por exemplo, de autocompaixão, ela não busca o abraço, o ombro de outra pessoa, ela não consegue chorar, né? Tipo assim, essa pessoa sofre. Essa pessoa sofre. Da mesma forma que uma pessoa que é mais sensível, quando ela estiver diante de uma situação difícil, ela vai sofrer também. Então, as pessoas elas precisam navegar nesse espectro. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de empatia, a gente está falando, né, de se colocar no lugar do outro, a gente está falando tipo assim, de termos os nossos momentos de sensibilidade, é exatamente disso que eu estou falando. Então é sábio nós sabermos navegar nisso, né? Então hoje, na verdade hoje eu até dei um gancho aí para a aula de amanhã, né? Porque eu já deixei aí umas 3 estratégias, né, para a gente poder superar, né? Na verdade usar no nosso dia a dia, para a gente conseguir estabelecer uma meta, para conseguirmos nos motivar e também para a gente conseguir sustentar essa motivação, né, com o diálogo interno. Então já adiantei um pouquinho da aula de amanhã. Ai.
Mas tudo bem. Mas a questão é o seguinte, amanhã a gente vai ver muito mais estratégias, né? Porque não adianta nada, tipo assim, a gente ficar falando só também na questão da teoria, né? Porque a teoria tá aí, ó. Tipo, você digita no Google, vai aparecer um monte de coisa, né? Eu acho o seguinte, nunca a informação gratuita foi tão inútil, porque no final das contas, quando a gente vai aplicar, não tem um processo, né? Então, qual que é a sacada da internet, né, para prender a gente? Ah, tudo é de graça, né? Só que não tem processo. É aí que fica a coisa fica difícil. Então, na verdade, existe um processo e a gente vai ver, né, como é que a gente aplica essas estratégias para a gente ficar bem. Claro que de uma forma generalizada, né, porque só você sabe quais são as situações de pressão para você. Eu não sei quais são as suas situações de pressão. Então, a gente vai entender quais são essas estratégias. Algumas delas, né, não dá para falar tudo também porque o tempo é curto. Mas nós vamos entender quais são essas estratégias e em que momento, olha só, em qual momento usar essas estratégias. É de suma importância a gente saber em qual momento usar uma estratégia. Não adianta de nada, não adianta de absolutamente nada a gente ter a técnica, a gente saber, né, tipo assim, o que tem que ser feito, só que você não sabe o momento, qual que é a situação, com qual intensidade. Não adianta. Não adianta. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Amanhã tem muito mais coisa, né, para a gente poder falar aí, né, sobre essas estratégias que são usadas, né, pelos campeões olímpicos, fuzileiros navais, enfim, mentalidade vencedora, né, calmo, focado, confiante, resiliente e que gosta de trabalhar em equipe, né, que gosta de socializar, que tem empatia. Então amanhã nós vamos ver isso. Eu agradeço a você. Se tiver alguma pergunta, eu vou ficar aqui ainda por uns 5 minutos. E fique à vontade. Não perca amanhã, ok? Venha amanhã para você concluir essa semana que vai ser muito legal. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa noite para você. Estou aqui se precisar.